ou demonstração. E depois nós temos então aqui a palavra manifestação, ou fanero, ou fania, de aparição. O que é dom espiritual? Dom, vamos dizer, são habilidades espirituais que nos são dadas pela graça de Deus com a finalidade de prestarmos um serviço, diaconia, um serviço energema para realização ou demonstração do quê? Do Espírito ou da manifestação. Em outras palavras mais simples, o que é dom espiritual? Dom espiritual são habilidades que nos são dadas por Deus, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, para que possamos prestar um serviço, e este serviço é, acima de tudo, uma demonstração de que Deus está no nosso meio. Então, eu entendo dons espirituais como uma forma de, através do serviço uns aos outros, demonstrarmos a presença de Deus no meio da sua igreja. Não é por acaso que, enquanto avançarmos, os irmãos vão perceber que cada dom espiritual revela um aspecto do caráter do nosso Deus. É importante aqui, se você falando, eu só vou fazer um adendo, né, para não ser redundante, mas quando a gente vê dons espirituais na Bíblia, a gente tem sempre dois sentidos. Tá? Um sentido é um sentido mais geral. Aqui o que o Cipri leu é aquele sentido mais específico. Mas o dom, num sentido mais geral, ele está ligado a todas as dádivas de Deus por meio de Cristo. Então a gente lê na Bíblia às vezes o dom da salvação, o dom da vida eterna, o dom do evangelho. Isso é as dádivas que Deus nos dá em Cristo num sentido mais geral. Mas num sentido mais específico, né, como que o Cipri trouxe aqui, esse dom ele é a capacitação ou a habilidade, daí se a gente usa habilidade a gente já cai na pergunta mais na frente, mas talvez habilidade ou capacitação aqui como sinônimos, dadas pelo Espírito Santo aos crentes para o desempenho de um serviço ou de mais serviço cristãos, e a operação de Deus tendo em vista o bem-estar do crescimento da igreja. Né? Deus tem um propósito ao nos dar o dom, não só o crescimento, como a edificação. Salemani, sobre definição, quer falar mais alguma coisa? Complementar? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, né? Dizer que este tema é muito importante, né? Quando nós falamos de dons espiritual. Às vezes, como o Cipriano trouxe uma boa definição, também o pastor, mas como que nós podemos entender que cada um de nós temos um dom espiritual? Como que nós podemos perceber? Como que nós podemos definir dentro da nossa vida, identificarmos que nós temos, ou seja, cada um de nós tem um dom espiritual? Nós podemos então compreender esse dom espiritual nas nossas vidas através também da oração, buscando a Deus. Você pode entender isso, orando, buscando a Deus, meditando a palavra de Deus, ou então você fazendo alguma coisa dentro da igreja. As pessoas é que vão identificar que você, então, a tua área é essa, a tua área é essa. Então, pelo aquilo que você estará fazendo, então é aí onde as pessoas vão conseguir identificar e definir o que realmente tu és. Então, eu, colocando em prática, pastor, eu entendo dessa forma. O Salemani falou aqui algo muito importante para nós termos em mente aqui, né? Obviamente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tenho que ter ciência de que Deus me deu essa capacitação, mas isso se torna mais visível na identificação de outras pessoas. Né? Quando as pessoas percebem que, por exemplo, a gente já usou esse exemplo aqui algumas vezes, mas assim, você pode ser um professor profissional na escola e trabalhar muito bem, ser um excelente professor. Mas talvez na igreja a capacitação que Deus te deu para o serviço cristão não é o ensino. E isso se torna evidente na igreja. E o erro que a gente comete é às vezes pegar por finalidades alguma coisa que a pessoa faz e trazer isso como se fosse um dom, para a edificação da igreja. E com isso a gente cai no segundo ponto aqui que a gente precisa falar. Qual é o propósito, que a gente já falou um pouco, mas qual é a finalidade do dom? Para que serve um dom? Né, para autopromoção? Então o cara que tem o dom de pastor, de mestre, ele se autopromove na igreja, porque ele vai estar
o tempo todo mais exposto, então ele se autopromove, e é essa a finalidade do dom. Né? Aquele que tem um dom de abraçar as pessoas, de ser misericordioso, ele está menos em evidência, então ele não vai ter essa autopromoção. Qual é o propósito do dom? Pensar no propósito do dom é muito importante. Porque se eu perco de vista o propósito do dom, eu posso cair nesses extremos de, não, então o dom é para autopromoção. Então eu quero ser pastor porque eu quero estar em evidência na igreja. Né? Eu quero ensinar porque eu quero estar em evidência. A finalidade do dom é para a edificação do corpo, para um crescimento saudável da igreja. Então quando a gente exerce o nosso dom, aquilo que Deus nos deu, a gente contribui para o crescimento saudável da igreja. E se a gente não exerce? E se Deus te deu um dom e você, por alguma chateação, está deixando de usar esse dom? A igreja deixa de ser edificada? De uma certa forma não, porque nós temos um dono que sabe todas as coisas. Mas talvez você está sobrecarregando outras pessoas, porque você não está exercendo aquilo que Deus te deu para usar. E às vezes a gente perde de vista essa finalidade. A gente acha que o dom é por conta de um momento específico da igreja, por conta de algo específico, mas quando a gente lembra que o propósito é o crescimento e a edificação, eu faço aquilo que eu entendo, como a gente já definiu aqui, que Deus me deu como habilidade, como capacitação, e eu, por outro lado, também faço isso com a certeza de que as pessoas estão percebendo que Deus me deu isso, e as pessoas estão sendo edificadas por isso. Então a gente não deveria ter medo em ter a liberdade e os líderes da igreja nos direcionarem em algumas coisas. Porque talvez alguém vai chegar para você e vai falar, meu irmãozinho, você é bênção, você é um servo de Deus, mas é visível para a igreja que Deus não te colocou para fazer isso. Né? Então não insiste nisso, não se machuque, não pese as pessoas sobre o que você está fazendo e não deveria fazer. Então o propósito, o crescimento, o propósito do dom é o crescimento saudável da igreja, a edificação. E aí eu vou deixar os meninos contribuir. É importante a gente partir desse pressuposto de que todo crente tem um dom. Sim. Não existe qualquer cristão que não tenha um dom. Todo cristão tem um dom. E também é válido que nenhum cristão tem todos os dons. Há cristãos, você pode ter 2, 3, 4 dons, mas dentre esses 2, 3, 4 dons, existe sempre um que acaba tendo mais evidência, mais destaque, mas a verdade bíblica é, se você é crente em Cristo Jesus, regenerado, Deus lhe deu dons. E é importante você descobrir quais são os teus dons. Por quê? Se você tem um dom e você não serve os teus irmãos, a igreja, o mundo, com o seu dom, você está a roubar da igreja, dos teus irmãos. Se você tem um dom e você não usa o seu dom, você me priva de crescer. Porque o seu dom não é para ministrar a você mesmo. O seu dom serve para ministrar a vida do seu irmão. Então, se você não usa o seu dom, você está a privar o seu irmão de crescer. Por isso é importante a gente saber qual é o nosso dom, qual é o meu dom. E termos esta visão, ampliando o que o pastor disse, que o nosso dom extrapola as 4 paredes da nossa realidade eclesiástica aqui. O nosso dom, ele não é apenas útil dentro da igreja. Por exemplo, eu sou pregador, ok, mas eu não sou pregador da igreja. É verdade que é um dom para edificar a igreja, mas não somente a igreja. Todas as pessoas em minha volta, inclusive o mundo, deve ser servido e deve se beneficiar do meu dom. Ô Cipri, só fazendo um parênteses, isso aqui é importante, porque senão, se a gente vincula, né, o dom à igreja, quer dizer, se mudar de igreja, será que vai mudar o dom? A gente pode ter essa pergunta, né? Então vocês me chamaram de Jandira, Jandira me reconhecia como pastor,
o Cipri missionário lá na Angola, o Selemani lá em Moçambique missionário, e chegou aqui em Calcaia e eles receberam outro dom. Não é assim que funciona, né? Obviamente, Deus, ele na igreja local, eu também creio que ele conhecendo a necessidade da sua igreja, ele capacita. Mas é muito importante a gente ter assim em mente o que o Cipri falou, a questão de extrapolar a igreja local. Senão a gente fica muito preso a uma ideia de igreja local. Mas já aproveitando sua fala aqui, Cipri, e aí já passo a bola também para o Selemani, antes de eu expor aqui, eu queria ouvir vocês sobre habilidades e dons. Né? Porque aí você definiu o dom lá, pegou do grego, falou de habilidades, eu falei de capacitações. E como que a gente coloca essa ideia de habilidades e dons? Né? Como que eu sei que, tipo, é uma habilidade, algo genético que eu tenho porque eu nasci, e aquilo se torna crente porque eu me converti, e aí se torna um dom? Como que a gente explica isso para a igreja? Vamos falar um pouquinho disso? É importante a gente ter a linha que divide habilidades naturais dos dons espirituais é uma linha muito, muito tênue, muito fina. Mas eu queria, antes de falar, por exemplo, disso aqui, apontar, por exemplo, essa questão da qual é a finalidade do dom? Por que Deus nos dá dons? Não é? Por que Deus nos dá dons? Porque, irmãos, se nós olharmos, qualquer problema que acontece dentro da igreja está relacionado com os dons espirituais. Pode pensar, qualquer natureza de problema que acontece dentro da igreja está diretamente relacionado com os dons espirituais. Geralmente, ou alguém que não está usando o seu dom, por causa disso, está a deixar de abençoar o seu irmão, ou alguém que está usando os seus dons sem a perspectiva correta de qual é a finalidade do seu dom e por causa disso está machucando os seus irmãos. E os dois extremos são pecaminosos. Por exemplo, não saber qual é o seu dom sempre vai lhe levar a deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça. E isto é um pecado. E em segundo lugar, quando você percebe quais são os seus dons, mas você não tem uma visão clara de qual é a finalidade do dom, qual é o propósito do dom, você vai sempre fazer acima daquilo que você deveria fazer e, como consequência, o dom passa a ser um instrumento para machucar alguém. Por isso é importante a gente ter em mente qual é a finalidade. Por exemplo, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito, que é o dom, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Portanto, se eu estou usando o meu dom, que vem do Espírito Santo, mas esse dom está a magoar alguém, ele deixa de ser uma bênção. Já não está a ser um instrumento de edificação, já não está sendo um instrumento proveitoso. Então, qual é a maneira correta de a gente poder compreender essa questão da finalidade do dom? Paulo diz ainda em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Os nossos dons devem sempre visar a glória de Deus. Esse é o fim último de todas as coisas, da existência, da criação, da redenção, da igreja. Tudo é para a glória de Deus. Inclusive os nossos dons são para a glória de Deus, em primeiro lugar. Qual é o propósito do dom? É para glorificar a Deus. Como disse o pastor, não é para a minha promoção humana. É verdade que dentre os dons espirituais existem alguns que acabam nos dando mais destaque. Por exemplo, quem ensina, quem prega, acaba geralmente tendo mais destaque dentro da igreja. Mas isso não significa que o dom da pregação e do ensino é um dom mais importante do que o dom da misericórdia ou o dom da hospitalidade ou o dom do serviço. Não, todos os dons são iguais em termos da sua natureza. É verdade que alguns dão mais destaque.
E conhecer o nosso dom vai ser importante. E também você saber assim, ó, qual é o meu lugar na igreja. Porque quando você não conhece o seu lugar na igreja, você vai querer ter um dom que dá destaque. E talvez este não é o seu dom natural. O que vai acontecer? Você vai machucar alguém. Então isso é muito importante. Ou vai se machucar. Né? Ou vai se machucar. Isso é muito importante. Agora, ainda antes de ir nessa questão aqui já correndo, queremos falar das coisas mais importantes, né, pastor? Mais importantes não, as mais sensíveis, como o dom de cura, o dom de línguas, o dom de profecias e de operação de milagres. Mas ainda sobre essa questão em Romanos capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 12, nos fala sobre essa questão do que é dom, da natureza do dom e também da finalidade do dom. É para um fim proveitoso. Aqui nós também aprendemos de onde de fato vem o dom espiritual. Qual é a origem do dom espiritual? Você percebe aqui nesses capítulos, eu achei muito interessante, que os dons espirituais, eles têm uma origem trinitária. Eles vêm da Trindade. Você percebe que diz, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5 diz, e também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Espírito Santo, o Senhor é Cristo. E o versículo 6 diz, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Demonstrando então que o dom espiritual, ele tem essa procedência trinitária. Ele vindo de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus é o Espírito Santo. E o que mais eu poderia falar aqui antes de ir de outra forma? Ir para outro assunto. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha, um só é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo que realiza todas as coisas e ele distribui como lhe apraz. Quer dizer, distribui como lhe apraz a cada um individualmente. O dom, ele é individual. Deus dá o dom de forma individual a cada indivíduo, a cada um de nós. Segundo, o dom, ele é intransferível. E em terceiro lugar, o dom é soberano. O dom é individual porque Deus dá ao indivíduo. Ele é intransferível porque ninguém pode transferir o seu dom para outra pessoa. E ele é soberano porque o Espírito Santo, ele dá a quem ele quer, como ele quer e quando ele quer. Amém? É só para ver se estamos juntos. Agora podemos ir na pergunta. Aí depois ele falou, pastor, a gente não conseguiu falar do ponto mais importante. Eu falei, a gente tinha combinado que era mais rápido aqui, mas beleza. Mas é importante, estou brincando, é importante essa definição e essa clareza estou brincando, obviamente, mas a finalidade do dom é muito importante, essa clareza para nós, né? A gente ter isso muito claro que é o Espírito Santo que nos dá, tem um propósito definido por Deus, né, tem uma participação de Deus nesse processo do início ao fim, senão a gente torna muito humano. E às vezes na nossa vida de igreja, a gente humaniza isso que é sobrenatural, né? E a gente não pode perder isso de vista, que é sobrenatural. Então a gente precisa, inclusive, sondar o nosso coração, e eu acho que para nós, aqui, aí eu não vou explorar, mas só para a gente refletir, para nós, por exemplo, temos o dom do ensino, da pregação. Como que eu sempre tive essa preocupação de sondar o coração diante de Deus e falar, como que eu percebo que isso não é algo meu, né? Que, gostei, cresci na igreja, gostei, sempre achei bonitinho um pastor pregando, conduzindo a igreja, e isso é o Espírito Santo que me deu, né? E isso a gente precisa crescer. A oração que nós falamos é importante, mas a evidência de que a igreja dá sobre isso é mais importante. Por isso essa liberdade, querido, eu bato nessa tecla, de alguém chegar para você e às vezes te direcionar para algumas questões pastorais, dizer, querido, aqui não é seu lugar. Aqui a gente percebe que você tem mais habilidade em outros lugares. A gente deveria trabalhar com isso com mais naturalidade. E não tanto, é nossa casa. Eu sempre fiz, eu sempre fui assim. Era assim no passado. Não, talvez no passado você tinha um entendimento que não era o correto. Vamos trabalhar da melhor forma? Né? Mas acho que é importante a gente falar nessa linha tênue aí entre a habilidade, né? A gente usou aqui a expressão habilidade, talento e a ideia dos dons espirituais, né?
Como que a gente trabalha essa linha? Eu joguei a bola para eles aqui, vou deixar a bola com eles para eu não explorar muito aqui também. Daí eu fecho o tema. Fala, Selema. Vai lá, Salemani. Habilidades e dons. Como que a gente divide isso aí? Ou se talento. Aqui atrás. Bom dia mais uma vez. Então, quando nós falamos sobre talento e dons espirituais, é muito importante diferenciar, porque tem muitas pessoas que têm confundido, ou seja, confundem entre talentos e o dom. O que seria talento? Talento é um ato sobrenatural, né? Ou seja, a parte da genética, familiar e tal, tudo, a pessoa tem desde que nasceu, né? E agora talento é a dádiva do próprio Senhor, o Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus, quem concede. Então a diferença é essa. Um ato natural e o outro o ato dado por Deus para o desempenho do serviço do Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. E o talento, por exemplo, nós podemos encontrar muitas pessoas que não são até crentes, né? Têm talentos. Mas o dom é dado pela igreja. Está dentro da igreja, não está fora da igreja. Então, o talento nós podemos encontrar lá fora. E também não estou a dizer que dentro da igreja também não existem algumas pessoas que têm talentos. Existem. Mas muita gente tem confundido entre talentos e o dom. O dom, quem concede é o próprio Deus. Ele mesmo que capacita, né? Como nós chamamos, como nós entendemos, é o mesmo Senhor Jesus Cristo que nos chama, que nos capacita, que nos dá esse dom. Agora o talento é um ato sobrenatural. É isso. Acho que ambos vêm de Deus, né? Só fazer o talento natural vem da sua genética, mas Deus permitiu, né? Acho que a linha aqui, eu vou passar a palavra para você, mas que define é que o talento é aquilo que nós nascemos. Você nasce com algum talento que talvez você vai desenvolvendo melhor ele na sua vida, mas você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. Alguém que tinha um pai que jogava bem bola e o filho nasce talentoso de futebol. Não foi meu caso, meu pai jogava um pouquinho melhor e eu nasci ruim de bola. Mas assim, nasce com... E aí nasceu uma capacidade que talvez o futebol vai desenvolvendo à medida que vai aprimorando o corpo físico, tudo isso a pessoa vai desenvolvendo. Um talento natural para música, né? A pessoa, sei lá, tem até um nome para isso, toca um instrumento naturalmente, porque nasceu com aquilo. Agora, a linha aqui é que quando os dons, né, eles são para quando nós nascemos de novo. Né? Entenderam o que eu estou pegando aqui? Não é, os dons, o talento, nós nascemos com ele. Mas existe um determinado momento que nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito. E aí nós reconhecemos que Deus nos dá, por termos nascido do Espírito, para abençoar, e aqui eu vou fazer só um adendo aqui, não a igreja local, mas o reino de Deus, que se expande às 4 paredes da igreja. E talvez você o seu dom, talvez não vai abençoar só a igreja, como o Cipri já falou. E ele não pode abençoar só a igreja, ele tem que ser além da igreja, né? Local. Então isso é importante. Pode complementar, Cipri. Numa frase mais curta, talento é aquilo que todas as pessoas têm, crentes e descrentes. Dons é o que somente crentes possuem. Talento, crentes e descrentes têm. Dons, somente os crentes possuem. Porque talento geralmente está ligado, está diretamente conectado à nossa personalidade, ao nosso temperamento e à nossa história de vida. Sim. O nosso talento não foge dessas 3 coisas: personalidade, temperamento e a nossa história de vida. Por exemplo, pessoas com uma personalidade forte, com uma expressão temperamental mais sanguíneas, geralmente são bons oradores e facilmente desenvolvem uma capacidade de liderança. Isso pode ser crente ou para os descrentes. Então, isso é natural.
é natural. E também está ligado ao histórico de vida. De que maneira? Por exemplo, alguém pode não ter um temperamento, por exemplo, sanguíneo, mas ao longo da sua história de vida, o ambiente em que ele for exposto, isso vai, de certa forma, influenciá-lo e, através desse ambiente, ele desenvolver certas habilidades, certos talentos naturais. O que é diferente dos dons. Por exemplo, o dom espiritual, ele tem a capacidade de pegar uma pessoa de uma personalidade fechada, de uma expressão temperamental, por exemplo, mais fleumática ou melancólica, e transformar aquela pessoa num poderoso orador. O dom espiritual faz isso. Por exemplo, Moisés, quando foi chamado por Deus, Moisés, ele mesmo falou que, olha, eu não consigo falar, não tenho essa habilidade de fala. Mas nos últimos anos da vida de Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés desenvolveu ele recebeu esse dom, assim vamos dizer. Tanto é que Estevão, quando se refere a Moisés, vai dizer que Moisés foi um homem poderoso em palavras. Então, resumindo, é mais ou menos isto ali. Como a gente então saber distinguir quando isto é um talento natural ou isto é um dom? E isso é interessante que a gente vê no cotidiano. Você já vê uma criança, talvez, com esse temperamento de que ela já é o líder. Ela sabe falar, ela sabe coordenar, tal, e você já vê uma habilidade natural nela. Eu dou o meu próprio exemplo. Tá? Se vocês perguntarem para minha mãe, que vai vir aqui a semana que vem, eu até meus 15 anos de idade, eu ia para os lugares, eu ficava fechado. Eu nunca fui um cara que gostei muito de me expor, esse tipo de coisa. E aí, ao longo que eu cheguei na igreja, que eu fui convertido, né, que Deus me transformou, eu fui entendendo esse dom, mas para mim isso foi um desafio, porque o meu temperamento natural não era de alguém de estar falando, alguém está expondo, alguém está... Porque eu não era assim. Eu sempre brinco que, e isso é verdade, eu sempre fiz todo o trabalho escrito, mas eu nunca apresentei um trabalho. Porque eu gostava de pesquisar, gostava de escrever, mas eu não gostava de me expor. Tanto é que teve uma vez que a gente teve um teatro na escola, e aí começou a ter briga nos ensaios e tal. Eu falei para a professora, não vou participar. E aí a professora falou assim, não, mas você tem que participar, vai ficar sem nota. Eu falei, não, pode me dar qualquer coisa para fazer, eu não vou participar. Eu não quero me expor, eu não gostei dos ensaios. Ela falou, então você vai ler um livro. Eu li um livro. O pessoal do teatro tirou, eu lembro que 8,5, eu tirei 10 na prova do livro. Porque não era o meu temperamento, mas como o Cipri falou aqui, quando a gente recebe um dom, tipo, Deus ele tem um propósito para aquilo. E aí a gente poderia incluir até a palavra vocação, né, que aí dificulta mais, mas que é esse chamamento divino, primeiro para um relacionamento com Ele, mas entender esse chamamento para a obra que Deus tem, né, que não se limita, e eu repito, às 4 paredes da igreja. Tá? E dizer também, pastor, aqui, por exemplo, o dom é algo que eu e você não faríamos de modo algum, a menos se não fosse por uma intervenção divina. Isto é dom. Aquilo que eu e você não faríamos de forma alguma, a menos que Deus intervenha. Isto é dom. Agora, olhe para a sua vida e se pergunte, o que há na sua vida que você não teria a capacidade de fazer, a menos que Deus te capacitasse? Isso chama-se dom. Isso chama-se dom. Isso faz com que alguém que não tem capacidade nenhuma de ensinar fora da igreja, ensine na igreja. Talvez melhor que um professor que trabalha lá fora com a área de ensino. Isso é dom. Isso é um exemplo de dom. Né? Mas para avançar, Cipri, para a gente focar no... a gente precisa falar das listas de dons. Né? Quais são esses dons? Né? O que é dom? Né? Tocar um instrumento é dom, fazer a planilha da tesouraria é dom. Como que a gente entende essas listas de dons? Né? A gente deu os exemplos aqui de pregar, de ensinar, o dom da misericórdia, mas como que a Bíblia descreve esses dons? Né? O dom da administração. A gente fala, fazer a planilha não é um dom descrito na Bíblia dessa forma, mas a Bíblia fala sobre o dom da administração. Né? E aí a gente precisa entender onde está isso. E a gente tem várias cartas que falam sobre isso. Vamos ler
Acho que dá tempo da gente ler pelo menos uma delas. Romanos 12, de 6 a 8. Lá a gente tem 1 Coríntios 12, nós temos Efésios e nós temos Pedro que fala sobre falar e servir também ali, né? Primeiro, Romanos 12, de 6 a 8. Olha o que diz lá. Temos diferentes dons, como a gente já falou aqui, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. É interessante que Paulo aqui aos Romanos, ele vai colocando os dons e ele vai colocando a excelência no exercício do dom, né? Tipo assim, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça. Se você é generoso, faça isso, né? Tipo, dando ênfase. Se Deus te deu, faça mesmo, né? E aí a gente lê um dom aqui, aí eu já vou começar a entrar na nossa aula. Né? Na nossa aula nós já entramos mais no que a gente queria profetizar. Se o seu dom é profetizar, profetize. E aí? Então hoje a gente vai ter que dizer aqui um eis que diz o Senhor. E se é de Deus, até Batista profetiza, segundo o teólogo Cipriano, que fala isso. A gente vai sair daqui com um eis que diga o Senhor, porque a Bíblia diz que se é profetizar, profetize. Como que a gente explica isso? Eu vou deixar os meninos falar, que esse é um assunto muito difícil. Balança Alemani, fala sobre a profecia. O que a gente entende como profecia? Bom, eu vou tentar resumir aqui, acho que o Cipriano ele vai desenvolver melhor, o pastor vai desenvolver. Olhando esse dom, né, nós podemos tocarmos um pouquinho no Antigo Testamento, né, sobretudo a profecia. E os profetas, eles foram usados, eles tiveram esse dom, tiveram essa capacitação, Deus agiu na vida deles e eles profetizavam. E indo no Novo Testamento, nós vamos então entender que a profecia agora, né, não está morando numa pessoa, né? Ou seja, como posso dizer, como posso explicar? Não está numa pessoa específica, o profeta, né? A profecia não está numa pessoa específica, que aquela pessoa é profeta. É profeta não porque Deus não fala. Deus continua falando dentro da sua igreja, mas nós hoje em dia não temos uma pessoa específica que aquela é um profeta como no Antigo Testamento, que era pessoas específicas, profetas. Então no Novo Testamento, ou seja, atualmente nós não temos essa prática e esse conceito, pessoal. Acho que Complementa isso, depois eu fecho. Complementando o que Selemani diz, quando a gente vai falar sobre dons espirituais, geralmente os teólogos fazem uma divisão entre dons ordinários e dons extraordinários. Eles apontam os dons extraordinários como sendo aqueles dons milagrosos que impressionam. Esses são extraordinários. Outros vão falar sobre dons naturais e dons sobrenaturais. Vai dizer, por exemplo, amor, fé, misericórdia, hospitalidade. São dons naturais ou dons ordinários. Agora, cura, operação de milagres, profecias, línguas estranhas são dons extraordinários ou sobrenaturais. E nós não vemos biblicamente esta divisão. A Bíblia não faz essa classificação entre os dons. O que a Bíblia demonstra é que todos os dons, eles são de natureza sobrenatural. Desculpe a redundância. Todos os dons, eles são sobrenaturais. Todos os dons, eles são ordinários, porque eles vêm do Espírito Santo. Eles não nascem no coração do homem. Eles não nascem do treino, da habilidade humana, não. Eles vêm do Senhor. Então, quando a gente fala de profecia, o dom de profecia não é mais especial do que o dom da misericórdia. Porque aquele que profetiza, ele profetiza pela capacidade que o Espírito Santo lhe dá.
E aquele que exerce o amor, ele o faz pela capacidade que, de igual modo, o Espírito Santo o dá. Agora, como nós entendemos profecia? Existem profetas. Hoje, o ser humano já falou que o ofício profético, ele cessou. É um ofício que tinha um tempo de validade. Fazia parte das eras escatológicas, assim nós podemos dizer. Né? O escritor de Hebreus, ele diz que antigamente o Pai falou-nos de várias maneiras, de várias formas, pelos profetas e por vários sinais, mas hoje ele falou-nos por intermédio do Filho. Então, temos profetas hoje? A resposta curta e direta é que não. Nós não temos profetas hoje. Agora, nós temos profecias hoje. A gente precisa entender o que é profecia. O que é um profeta? Ô Cipri, antes de você continuar aí, é só para que eu vá de encontro ao que você vai falar, né? O que a gente vê hoje na realidade do evangelho brasileiro, dentro da profecia, está muito ligado a uma espécie de um misticismo, até mesmo de como se fosse uma cartomântica, não é cartomântica, mas cartomante, né? Sei lá, cartomante, que você vai ali e você busca uma resposta para os seus problemas, né? E hoje a gente vê muito isso na igreja, né? Eu vou atrás de uma profecia, porque eu não sei com quem eu vou casar, e eu vou atrás do profeta que vai dizer, eis que diz o Senhor, e Deus vai preparar a varoa para você, né? Ou o varão para você. Como que a gente, dentro disso que você ia falar, eu já quero que você aborde isso também. Como que a gente lida com essa questão hoje, do nosso tempo, dessa ideia tão mística de como se fosse um adivinho, que não deixa de ser um adivinho. É alguém que vai ter uma palavra de Deus dizendo que você vai mudar de vida e você vai ter um emprego dos seus sonhos. Complementa isso aí dentro desse ponto que eu coloquei, por favor. Então, isto é o engano, né? Para ser mais direto, né? É um engano. Quando você vai você vê gente dizendo, eu profetizo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sucessivamente. Isto não é o espírito profético bíblico. Isto é um espírito de engano. Porque o que é a profecia nas Escrituras? Interessante, queridos irmãos, que se você olhar para a Bíblia, os profetas bíblicos, eles não estavam muito preocupados em falar sobre o futuro. É interessante que os profetas bíblicos falaram mais do passado do que do futuro. Isso é muito interessante. Lê a sua Bíblia e você vai perceber, lê a sua Bíblia com esse pressuposto. O que os profetas falaram? Os profetas, eles eram como que pregadores de emergência. Deus levantava os profetas quando havia uma crise moral sem precedentes no meio do povo. Então Deus levantava um profeta para exortar o povo, para convidar o povo para o arrependimento. E a mensagem do profeta era o quê? Era a lei. Era demonstrar como o povo se desviou da lei, ele pregava e ensinava a lei de Deus. Então o profeta falava daquilo que já foi revelado. E é à medida que ele fala sobre o passado, aquilo que Deus revelou, que Deus também vai dar alguns lampejos a respeito do futuro. Então a gente vai encontrar no Antigo Testamento os profetas falando sobre a vinda do Messias e assim sucessivamente. E o texto bíblico vai ser claro em demonstrar que este exercício do dom profético, como uma predição, ele cessou até a confecção do cânon. Era necessário o profeta até que o cânon fosse completo. Uma vez que nós temos as escrituras, a profecia torna-se desnecessária. Lembro de uma palavra de John Owen. John Owen dizia o seguinte: toda a profecia deve ser de acordo com as escrituras. Como, por exemplo, a gente pode ler... não dá para ler. Não dá para ler. Se a gente ler, por exemplo, 1 de Pedro, vamos ler rapidinho, só para eu responder essa pergunta aqui. 1 de Pedro,
capítulo 4. Primeiro de Pedro, capítulo 4, ele vai dizer assim, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele diz assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O profeta, quando profetizava, ele não falava qualquer coisa que contradizesse aquilo que Deus já revelou na sua lei. Então o profeta, quando falava, ele profetizava de acordo com aquilo que Deus já havia revelado. E John Owen, ele dizia o seguinte, hoje, em nossos dias, toda profecia que concorda com as Escrituras, ela é desnecessária. E toda profecia que discorda das Escrituras deve ser rejeitada. Se alguém profetizar alguma coisa e discorda das Escrituras, isso nós devemos rejeitar. E se alguém profetizar alguma coisa que concorda com as Escrituras, essa profecia é desnecessária. Em outras palavras, o que ele queria dizer? Que nós não temos necessidade de profetas e profecias hoje. As profecias cessaram com a confissão do cânon. Até antes de termos a nossa Bíblia, até antes do apóstolo João escrever a última palavra, o último amém do livro de Apocalipse, profecias eram necessárias. Mas depois do ano 97 do primeiro século, quando o apóstolo João escreveu aquela última palavra de Apocalipse, amém, as profecias tornaram-se desnecessárias. Portanto, hoje nós não temos profetas e nem profecias. E o que a gente tem de mais próximo para aquele tempo seria talvez uma exploração da palavra como um pregador, né? E não necessariamente como um adivinho, né? Alguém que adivinha, e acho que o Cipri bem falou aí, essa questão do cânon fechado, né? Você tá tendo aquilo que a gente chama dentro da teologia de uma revelação progressiva, ou seja, Deus se tornando conhecido, isso não é feito de uma forma só, isso vai ocorrendo e naquele tempo tinha necessidade. E aí hoje essa ideia a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? O eis que diz o Senhor, né? Você precisa casar com tal pessoa. Não, Deus estabeleceu o princípio para o casamento. Qual é o princípio para o casamento? Que seja um homem ou uma mulher, no caso, né? Que seja uma pessoa de Deus, que seja alguém comprometido com os valores do reino. São esses os princípios. Ele não escreveu o nome lá. Você não precisa de um adivinho para dizer o nome com quem você vai casar. Porque na Bíblia não foi feito dessa forma. Ele deu assim, a essência daquilo que você precisa para conhecer. Mas um outro dom, Cipri, que eu acho que vai dar tempo da gente falar aqui, a gente fica nos dois mais importantes, aí mais dos nossos dias, é o dom de línguas. Né? Hoje muito se fala, hoje não, né? Isso vem ao longo da história, muito se fala sobre o dom de línguas, né? E há aqueles que dizem que não, e aí obviamente isso não só para o dom de línguas, mas você tem a ideia dos cessacionistas, que dizem que os dons cessaram, né? Eram limitados àquele tempo, e você tem o continuista, que é aquele que diz que não, os dons continuam e são para todos os tempos. E quando a gente vê, por exemplo, o livro de Atos, nós vemos os apóstolos pregando e as pessoas se convertendo e entendendo o evangelho no seu idioma. É como se eu estivesse pregando em português e um japonês estivesse aqui e se rendesse a Jesus porque ele entendeu a mensagem. Né? É algo sobrenatural. E não há dúvida que isso ocorreu em Atos, nós temos relatos disso em Coríntios, enfim. Mas há aquele dom que Paulo menciona em Coríntios, que é o dom da língua. Né? Ele chama de dom de línguas. E a palavra, né? Eu nunca sei falar essa palavra aqui. É glossolalia. Né? Que é o dom, que é esse dom de língua, que é essa ideia da manifestação da palavra que a pessoa fala, não inteligível, ou talvez não clara. E a gente vê pessoas crentes, saudáveis, maduros na fé e que têm esse dom.
E por outro lado, a gente aqui, a gente não defende isso, não fala sobre isso como algo que precisa ser buscado, né? A gente se baseia no que Paulo diz em Coríntios, que se tiver alguém em dom de línguas, que haja um intérprete, para que a igreja entenda, porque senão não tem uma edificação para a igreja. Mas algumas pessoas entendem isso, que isso há uma edificação pessoal. É como se, não é essa a palavra, mas é como se você entrasse num êxito espiritual, né? Como que a gente consegue, aí você complementa tudo isso que eu introduzi aqui para a gente caminhar para uma conclusão sobre esses assuntos, desses dons mais específicos aí? Bem, o dom... eu não sei se os irmãos já perceberam de uma coisa. Muita gente tem o dom de línguas, mas poucos têm o dom de interpretação. Vocês já perceberam isso? A mesma coisa. É interessante. Tem igreja que criou escola para aprender a orar em línguas, né? Tem aulas de falar em línguas. Eu mal consegui aprender o hebraico e o grego no seminário, ou aprender as línguas dos anjos. É interessante, queridos irmãos, que há muita confusão nesse campo. As línguas descritas em Atos 2 e as línguas descritas, por exemplo, em Atos capítulo 14, são a mesma coisa. Entre os teólogos há divisões. Há um grupo que entende que as línguas de Atos capítulo 14 são idênticas às línguas, de 1 Coríntios 14, são idênticas às línguas de Atos 2. E outro grupo de teólogos discorda. Em Atos capítulo 2 nós temos línguas idiomáticas. São línguas idiomáticas, são línguas vernáculas, são línguas dialéticas, são línguas étnicas, são línguas utilizadas na comunicação formal entre os povos. É que nós encontramos em Atos capítulo 2, né? Quando, por exemplo, eles vão dizer assim, olha, eles estão falando em nossa própria língua. Esse dom de língua é a capacidade sobrenatural de você ir para os Estados Unidos e poder falar inglês sem ter passar pela Wizard, por exemplo. Isto é um dom do Espírito Santo. Ou você ir para a Rússia e você chegar lá num curto espaço de tempo e você poder falar, pelo auxílio do Espírito Santo, poder falar aquela língua. Isto é um dom. E isso é presente hoje. A gente Isso ouve acontece. relatos. Né? Há relatos hoje, já passou Demetrios, algo muito interessante que acontece no campo missionário. É você ver missionários que vão para uma região não sabendo a língua, eles pregam na sua língua materna. Um missionário que, por exemplo, nasceu no Amazonas, fala português e ele vai para uma região do Médio Oriente e chegando lá, ele tenta prega em português e o seu público ouve ele falando no idioma local. Por exemplo, são relatos como estes, típicos do campo missionário. Isso é um dom de línguas. Demetrios, por favor. Oi? Qual o idioma de Deus? Qual a língua que Deus fala? A minha. Deus fala a sua língua. Deus fala a língua do americano. Essa é a língua de Deus. Em todo lugar onde você for. Esse é o distintivo do Evangelho. O Evangelho é, por exemplo, se você ver entre o Islã, no Islã é proibido você traduzir o Alcorão, sabia, irmãos? É proibido. Se você quiser abraçar a fé islã, você tem que aprender a falar o árabe, porque eles entendem que aquela é a língua original com que Deus se revelou ao profeta Maomé. Aquela é uma língua canonizada. Com Deus é diferente. A língua de Deus são todas as línguas. Tanto é que se você olhar as pessoas que estão tendo aparições de Cristo,
quando Jesus aparece nessas pessoas, qual a língua que Jesus fala? A língua dele. A língua dele. E é interessante que quando Jesus aparece, por exemplo, para alguém no Médio Oriente, não é o Jesus branco de olhos azuis da Itália. É igual a ele. Se ele aparecesse a mim, também seria preto igual eu. Interessante. Mas dizem... Só para fechar, e o mesmo acontece com a língua. Por isso, a Bíblia é o único livro que em todas as culturas e línguas ele está em casa. Ele é traduzível para todos os povos. Por quê? Porque esta é a língua de Deus. Qual é a língua que Deus fala? A minha, a sua, a dele. Amém? Eu queria que o Ivan estivesse aqui hoje, hein? Mas amém. É importante aqui, né, só complementando a pergunta do Demetrios, né, quando a gente cita o a pergunta da irmã. Espera aí que eu vou só complementar aqui o Demetrios e eu volto para essa. Quando a gente fala que a Bíblia foi escrita em hebraico, em grego, não significa necessariamente que a língua de Deus era hebraico ou grego, né? É uma questão de revelação, o povo específico que vem na formação, e a Bíblia, o cânon que a gente chama, a formação dela se dá dessa forma. Hebraico, uma pequena parcela em aramaico e um grego. Mas ela é acessível a todos, né? E Deus se torna, não é essa a melhor expressão, mas eu vou usá-la, comunicável e de uma forma que todos entendam. Agora vamos lá. Por que todas as pessoas oram da mesma forma línguas? Eu não sei se a gente pode fazer essa afirmação. Pastor, só uma coisa nessa palavra. João Calvino usou a palavra condescendência. Deus é condescendente. Uma coisa que você vai perceber esses dias com a irmã Luana, quando ela estiver falando com a Ágata, que língua ela vai usar? Ela vai falar como se ela não soubesse falar português. Já percebeu? Como é que uma mãe nana o seu filho? Ela não fala a língua portuguesa corretamente. Ela modifica a sua fala na ideia de que eu quero me diminuir para que ela possa me compreender. É assim o nosso Deus, quando Ele se comunica com a gente. Agora, quando a gente fala hoje a questão dos dons, das pessoas orarem da mesma forma, eu não sei se a gente pode fazer essa afirmação. Eu já vi manifestações diferentes e talvez a gente tenha essa conotação de que é igual, tal, mas não sei se é essa afirmação. O que hoje nós podemos dizer sobre isso é, até que ponto é algo de Deus? Né? Até que ponto é algo que é de Deus mesmo ou é uma pessoa, sei lá, eu comecei a pular aqui, se eu começar a rir aqui, talvez vai ter pessoas que vão rir também. Olha, eu já nem ria, já tem irmãos que estão rindo. Né? Se eu começar a pular aqui, você vai pensar que eu estou doido, ou você vai falar, vamos lá, vamos pular também. Então, muitas vezes, a pessoa entra nesse estado porque, tipo, a galera está aqui, vamos falar também. Então, vamos lá, manifestação dessa forma. E isso tem uma explicação psicológica para que isso aconteça nesse formato. Então, isso pode gerar uma cópia, se for dessa forma, né? Agora, quando a gente fala dos dons, e aí o que o Cipri falou de Atos e Coríntios, é que na igreja de Coríntios, alguns teólogos tentam separar esse assunto, talvez tentando argumentar ao lado, mas a gente tem a percepção bíblica que há uma diferença da idiomática de Atos e do dom de línguas que Paulo cita em Coríntios. Agora, o que a gente vê bem em Paulo escrevendo aos Coríntios não é um incentivo à oração em línguas. O que a gente vê Paulo é corrigindo a igreja sobre a interpretação que eles estavam fazendo dos dons e como isso tinha acarretado no culto deles. E Paulo, ele não coloca de uma forma cessacionista o dom de línguas, como alguns dizem, mas ele estabelece um critério. Se houver, não sei se é essa expressão exata na tradução, mas se houver alguém orando em língua no meio de vocês, que haja um intérprete. Aí eu fico com a fala do Cipri.
Eu particularmente, nunca estive em um culto, né? Eu não frequento cultos de caráter pentecostais, mas os que eu já presenciei, eu nunca estive num culto que houvesse um intérprete. E aí a gente pergunta, isso é de Deus ou não é de Deus? Né? Ou é algo motivado? O dom de línguas é um segundo batismo? Né? E aí por um lado você tem os que defendem o não dom de línguas, essa glossolalia, e aí força o texto para dizer que aquilo não era, e por outro lado você tem para defender, os caras começam a inventar outras coisas, e você cai nos dois extremos. Eu fico da seguinte opinião, e eu acho que é isso que de forma pastoral a gente ensina a igreja, Paulo não está incentivando isso. Paulo está colocando uma ordem na igreja. Mas Paulo não está dizendo que não existe. Paulo não está dizendo que não existe. Mas Paulo está falando, se alguém orar entre vocês dessa forma, pergunta se há um intérprete. Pergunta se há um intérprete. Nunca vi isso acontecer. Pode acontecer? Não sei. Se Paulo escreveu... E no primeiro século esse era o único dom egoísta. O único dom egoísta. Porque era o único dom que era utilizado para a edificação individual. Todos os dons, tanto em Romanos, Coríntios, 1 de Pedro, são dons da mutualidade cristã. O meu dom edifica a você e não a mim. O seu dom edifica a mim e não a você. E no primeiro século, o único dom egoísta que edificava aquele que o exercia era o dom de línguas. Jonathan, eu não vou dizer que isso que eu falei, que não possa acontecer. Eu não frequento, as minhas frequências não é meio pentecostal, pontual. Porque a maioria dos lugares nem pede para que haja um intérprete. Né? Então, assim, é a nossa forma de organização. E Paulo está trabalhando esses problemas do egoísmo na igreja, esses problemas da autovalorização dos dons. Paulo começa 1 Coríntios 13 como? Eu poderia ter o dom de profetizar, poderia falar a língua dos anjos e dos homens, mas daí Paulo vai falar lá em Coríntios o quê? Se não tiver o quê? Porque qual era o problema daquela igreja? A falta de amor, a falta de unidade. E o dom, o Cipri introduziu aqui, lendo Coríntios, qual é o propósito do dom? A união, a unidade. Então, se há essa falta de coerência, a gente precisa tomar cuidado, irmão. Tem uma ordem. Porque Paulo ele está colocando uma ordem. Porque ele está estabelecendo aquilo que a igreja tinha perdido. A igreja perdeu a ordem na ceia, queridos. A ceia em Coríntios era uma festa chamada festa ágape, onde os ricos comiam o pãozinho mais gostoso e sobravam os restinhos dos pães para os pobres. Vamos lá, para a gente encerrar aqui, irmão Luiz. A gente pode, não era o propósito, mas a gente pode continuar. Então, não, listem para nós as perguntas e a gente trabalha no próximo, as próximas, as perguntas, porque a gente não falou do dom de curas, né? A gente sobrepôs aqui, mas vamos deixar para o próximo aula, a gente fecha. Mas o que é importante aqui, a gente tem falado, o Cipri me cobrou aqui para a gente encerrar, me lembrou, na verdade, o que é importante dentro daquilo que a gente tem falado de ser uma igreja bíblica, contemporânea. Só antes do pastor falar, nós vamos concluir com, existem os 5 pontos do calvinismo. Agora nós vamos encerrar com os 5 pontos da IBCA.
Vamos lá. A gente tem falado em ser uma igreja bíblica, acolhedora, transformadora, contemporânea. E a gente incluiu o cristocêntrico na ideia de que, tendo Cristo como centro e fundamentado nas Escrituras. Como o nosso entendimento sobre dons ajuda a gente a ser dessa forma? Porque como que a gente consegue ser contemporâneo e, por outro lado, não banalizar a questão dos dons? Como a gente consegue ser cristocêntrico, ser uma igreja em que o Espírito Santo tem liberdade para atuar, e a gente, por outro lado, não cai na cultura do nosso tempo, olhando o padrão bíblico? Eu acho que esse tem que ser a nossa esfera. A gente coloca aqui, os dons espirituais fluem da compreensão correta da palavra de Deus, né? E isso é o que tem que fundamentar. Aquilo que a gente já falou aqui, se o meu dom, o seu dom que você tem, meu irmão, vem de uma compreensão correta da palavra de Deus, a igreja vai ser edificada. Você vai ser edificado. Cristocêntrico, os dons espirituais têm sua origem em Cristo. É verdade que Cristo dá os seus dons à igreja através do seu Espírito que habita nela, mas nós somos chamados a servirmos uns aos outros, né? Contemporânea, comunicar a mensagem do Evangelho com fidelidade, a revelação da palavra de Deus e de forma compreensível. É isso que a gente está fazendo. Eu podia dar uma aula expositiva aqui, ou qualquer um de nós, e falarmos sobre dons, mas o que a gente está tentando trazer aqui? Uma leveza sobre o assunto, né? Como que a gente complementa um ao outro, traz as perguntas. Um vem que o cara estudou mais antropologia, tem uma ideia da essência do ser, outro estudou mais algo de outra aula. Como que a gente se complementa nisso? Essa é a ideia da contemporaneidade, né? Não trazer uma aula expositiva pesada em que só um fala, né? Como que a gente consegue ser acolhedor? O acolhimento acontece no contexto do cumprimento da missão. E a gente não falou sobre os dons no exercício da missão, mas a gente vai falar isso na aula que vem. E transformadora. Apesar da igreja não ter o poder de transformar aqueles que se achegam a ela, e até mesmo seus membros, foi do agrado de Deus que a transformação e edificação dos seus eleitos acontecesse de forma objetiva no contexto da igreja local. E como isso vai ocorrer? Você usando o seu dom, meu irmão. Você sendo misericordioso com aquele que precisa de misericórdia. Você ajudando aquele que, tendo liberalidade